Então, aqui a nossa aula está sendo gravada, né? Hoje é dia 17 de fevereiro de 2022. Aula de espaço-projeção, né? Eu coloco os dois termos separados aí, para a gente, né, entender em que medida, né, agora, para a gente, né, a noção de projeção vai começar a articular essa ideia, né, essa percepção do espaço. Então, vamos entender, assim, né, que a nossa percepção, uma mudança numa forma geométrica pode interferir nessa identidade de um determinado padrão. Vamos começar aqui. Se eu coloco né, simplesmente um retângulo aí na frente da gente, e eu faço isso daqui assim, eu posso sugerir na minha visão, né, de que esse trapézio aí, ele é aquele retângulo em perspectiva. Né? Posso sugerir, assim, que tem aí um ponto de fuga e tal. Se eu fizer assim, ok, eu até posso enxergar esse trapézio também como aquele retângulo com um ponto de fuga, mas para mim fica mais fácil enxergar a bidimensionalidade desse elemento. Né? E aí a gente vai voltar a pensar aqui, né? Deixa eu colocar os três aqui do lado. Não estou dizendo que todo mundo tem que perceber igual, né? Mas só para a gente entender um pouco essa ideia. Né? E se alguém não está percebendo, só tente, né, entender o que eu estou colocando como percepção para poder entender o que eu quero dizer aqui, né? Que vai além da ideia de eu percebo assim ou eu percebo assado, né? Mas vamos pensar assim. Então, por que nós perceberíamos, né? Por que eventualmente a gente pode perceber, né, essa figura do meio, né, com mais facilidade, como esse retângulo em perspectiva do que a central? É aquilo que a gente, né, vem falando, que é, de acordo com esse estudo, né, da Gestalt da forma, que é a lei da simplicidade. Né? Ou seja, aquilo que se apresenta para a gente de maneira mais simples é o que resolve o nosso pensamento. Então, né, eu tenho aí esse retângulo e essa figura, eu acho que eu até tenho escrito isso aqui, exatamente. Né? Essa figura 2, ela pode ser percebida como uma projeção, né, desse retângulo que está inclinado no espaço. Né? Porque essa versão tridimensional ela é mais estável e simétrica do que a figura resultante da projeção. Né? Então, vamos pegar assim, essa figura que a gente tem aqui, a figura 2, ela tem uma determinada complexidade na medida em que a gente tem um desalinhamento com relação a essas paralelas horizontais, que a gente tem medidas diferentes com relação às laterais, que a gente vai ter 4 ângulos distintos que se colocam aqui, né, nessa figura. Né? Então, é isso tudo que o Arnheim, né, e que essa forma de estudo propõe como uma complexidade. Né? Então, a gente tem uma complexidade de elementos distintos nessa bidimensionalidade. E quando a gente passa para essa figura aqui da direita, desse trapézio, ele fica mais estável. Para a gente é mais fácil aceitá-lo bidimensionalmente, porque ele é mais simples. Nesse caso aqui, a gente tem um alinhamento centralizado entre as duas horizontais, que não são verticais, né, mas essas oblíquas aqui, que têm um alinhamento mais próximo do vertical, elas têm o mesmo ângulo, a gente tem a repetição dos ângulos aqui. Né? Então, é um pouco isso, essa ideia de que, não está pulando aqui, né, esse princípio da simplicidade, que é aquela visão tridimensional, no caso da figura 2, ela é um pouco mais estável, ela é mais simples para a gente, fica mais fácil para a gente perceber aquilo como um retângulo. Então, é um pouco essa ideia. E essa figura 3, né, no caso, que é o trapézio simétrico, né, ele é mais simples bidimensionalmente em função, né, desses elementos, dessa repetição de elementos, né, comparando com o 2, que tem uma pluralidade maior de elementos. A gente, né, tem essa ideia, né, até para desmistificar um pouco essa ideia da perspectiva, né, mas a gente vê lá, o pessoal vê os desenhos no Egito, etc., né, pensa, eles desenhavam tudo do lado porque eles, né, seguindo essa lógica, né, teleológica, né, as pessoas diriam, não, eles desenhavam lá daquele jeito porque eles não conseguiam desenhar a perspectiva, eles ainda não tinham desenvolvido a perspectiva, eles não pintavam tão bem. Isso só vai ser desenvolvido futuramente na humanidade. Não, é claro que a gente sabe que isso é equivocado, né, porque
aquela forma de representação das imagens, ela está relacionada com o querer dizer as coisas de uma determinada maneira. Né? Então, por isso que a gente começa falando aquilo, né, sobre linguagem visual, para a gente entender, né, de que a maneira como a gente opta, né, a gente, ser humano, né, opta em lugares e épocas diferentes por representar os objetos tridimensionais na bidimensionalidade de forma diferente, ele está relacionado muito mais com o pensamento daquela época do que com o querer representar aquilo de maneira mais fiel com aquilo que a gente enxerga. E o que a gente vai encontrar, né, no Egito, essa forma de representação que a gente encontra lá no Egito Antigo, ela está muito mais voltada para o pensamento daquela época. A gente não pode, né, vamos pegar essa representando, não tem as legendas dessas imagens aqui, e não consegui encontrar em tempo, mas vamos pensar que essa imagem aí, por exemplo, né, para o nosso padrão de observação agora ocidental, de que não, aquela imagem da perspectiva, etc., a imagem fotográfica. Por outro lado, ela nos diz uma série de coisas, né, uma série de informações. Por outro lado, se a gente pega essa imagem no Egito, né, do Antigo Egito, eu não lembro exatamente em que lugar ela estaria, mas é uma imagem, né, egípcia. Ela informa para a gente que a gente tem um tanque com água. Esse tanque ele tem um formato retangular. Esse tanque ele tem uma quantidade de plantas, de aves e peixes, né, e animais aquáticos, né, e aves aquáticas. Ok, Jennifer, tudo bem? Boa tarde. Esse tanque ele está em volta desse tanque. A gente tem uma disposição de árvores, né, que estão dispostas igualmente, preenchendo o espaço em torno desse tanque. Num dos cantos desse tanque tem lá uma pessoa executando, né, uma determinada atividade. Então, percebam que essa forma de representação, ela diz para a gente também uma série de coisas, né? Explica para nós uma série de informações sobre o que essa imagem contém, sim, as plantas aqui em volta, que tipo de planta que tem, né? Sem que ela precise necessariamente recorrer, né, para essa ideia de perspectiva. E a gente pode ver que essas representações, elas são, né, bastante acuradas com relação ao detalhamento. Vamos ver essas outras aqui, né, o detalhamento dos elementos que são colocados quando a gente aproxima, né, o detalhe das aves, aos detalhes cromáticos, ou seja, optando, né, por fazer essa representação plana. Isso não quer dizer que eles não tinham a capacidade de conseguir representar aquilo que a gente vê, né? Porque se a gente perceber esse nível de detalhamento, de textura e detalhamento gráfico dessas imagens, a gente percebe como havia um apuro estético e muito forte com relação à nossa percepção, né, na maneira de construir as imagens pictoricamente. Ou seja, né, voltando aqui, em outras palavras, isso está relacionado, né, precisamente com o querer dizer alguma coisa de uma determinada maneira, que está relacionado com o pensamento desse tempo, com o pensamento dessa época, né, desse grupo. Aqui eu aproximo ainda um pouco mais, né, que a gente consegue ver esses detalhes mínimos aqui, né, das características de cada um dos animais, né, os detalhes das patas, os detalhes de como são as texturas e as cores se dispõem, né, nessas figuras. Entender, então, que essa representação pictórica, isso, né, representar as coisas por meio de pintura, representar as coisas pictoricamente, ela se baseia nisso. Então, o que a gente pode dizer, né, vamos chamar assim, não é um nome fechado, eu coloquei isso, né, o conceito visual desse objeto tridimensional. Né? A gente escolhe alguma coisa daquele objeto tridimensional, a gente seleciona alguma coisa daquele objeto tridimensional e coloca, então, essa parte desse objeto tridimensional e a gente consegue reconhecer esse objeto, né, de alguma maneira. E aí, a partir, né, dessa ideia, a gente entende que existem diferentes, né, variadas soluções
para essa questão de como representar objetos tridimensionais num plano bidimensional. Cada maneira, cada solução tem vantagens, tem desvantagens, e aquilo que vai ser escolhido, né, a opção, aquilo que uma sociedade, que um grupo, né, opta ou optou por fazer em determinado momento, está, né, precisamente relacionado com essas exigências visuais, exigências que são filosóficas, né, de um tempo, né, essa relação que a imagem tem, né, com a sua época, com o seu lugar. Entrando, né, já nessa questão dessa deformação, né, dessa obliquidade, vamos entender que essa representação de um volume, né, nessa área bidimensional implica necessariamente numa seleção. Né? Vamos entender isso assim: a gente está selecionando aquilo que a gente vai representar. Não, uma parte vai estar escondida atrás daquele objeto. Né? A gente não tem como expor aquilo inteiro para a gente, né, com o objeto que eu tenho na minha mão e que eu consigo visualizá-lo. Essa configuração, precisamente, né, indica que ela é parte de alguma coisa, né? Apesar de não ser a coisa em si, mas que ela é parte daquilo, que ela indica alguma coisa. E essa escolha que é feita, ela produz deformações, né? Ela deforma aquilo que a gente enxerga. Na perspectiva, né, nesse desenho, né, a gente vai chamar isso de escorço, né? Precisamente isso que é aquilo que a gente chama, né, esse termo, né, esquisito, que é o escorço, que é como exemplo aqui, né, essa figura bastante emblemática, que é essa lamentação, né, do Mantegna, que ele faz uso, né, um pouco esse momento do Quattrocento, no qual os artistas estão explorando a perspectiva, estão explorando essas diversas possibilidades, né, então ele coloca aí esse Jesus visto assim bem de baixo, que fica parecendo meio que um anãozinho, assim, né, baixinho e tal, né, uma pessoa encurtadinha, etc., que é precisamente esse, né, essa forma de estudo, exatamente, eles provocam, né, esse estranhamento, né, e tem a ver com esse momento do estudo, né, dessa realidade da nossa percepção, né, os estudos da perspectiva que estavam sendo desenvolvidos, né, então é isso que a gente chama né, de escorço. Então, o escorço ele pode ser mais ou menos virado, né, direcionado por esse nosso campo de visão, para esse nosso plano de projeção. E tudo aquilo, a gente pode dizer, de certa forma, que tudo aquilo que está alinhado, né, perpendicularmente, ou quase perpendicularmente, né, mas longitudinalmente a esse nosso plano, né, esse nosso campo de visão, de certa forma está em escorço. Então, a gente pega essa perna aqui, né, essa coxa, por exemplo, ela está meio em escorço aqui, né, tem uma parte aqui em escorço, como aquele, né, o Mantegna, né, o Jesus lá do Mantegna. Aqui é a mesma coisa. Né? Esses desenhos eu não lembro, eu acho que eles são do Michelangelo. Pela cara, eu acho que talvez do Michelangelo, mas eu não lembro exatamente, assim, eu teria que dar uma olhada lá no meu, na minha, esses, estava lá um universo de imagens, eu não consegui encontrar essas especificamente, eu peço desculpas, mas eu desconfio que sejam do Michelangelo, principalmente pela exploração desse drama da imagem, né? Por explorar esses escorços, né? Explorar essas, né, precisamente essas deformações que são provocadas, como a gente vê aqui na perna, por exemplo. Então, né, então a gente pode dizer que ela está em escorço, assim como essa parte aqui do braço, né, especificamente, lá, mesmo que esteja para frente, mas também está em escorço com relação aqui, né, a nós observadores. Então, entender que essa contração daquilo que a gente está vendo nessa projeção, né? Entender esse plano de projeção, esse plano no qual essa imagem se projeta, né? Que faz com que a gente enxergue a cabeça e a perna ali alinhada, né? Mas perceber que tem uma coisa que está mais longe e uma coisa que está mais perto. Né? Então, essa ideia da obliquidade, ela precisamente organiza para a gente, evidencia para a gente que a gente tem partes diferentes desse objeto, elas estão a diferentes distâncias, né, do observador, da pessoa que observa essa imagem. E aqui vamos mais uma vez pensar um pouco essa ideia da lei da simplicidade. Se eu coloco um círculo, né, eu percebo claramente como um objeto bidimensional, como um círculo bidimensional. Quando eu coloco uma elipse assim à direita,
talvez assim, do lado do círculo, eu reforço um pouco a minha percepção de que ela faz parte de um plano. Né? Mas se eu colocasse só, deixa eu ver se eu consigo desaparecer aqui, ó, colocando só a elipse sozinha, eu reforço um pouco a minha possibilidade, a perspectiva de perceber essa figura geométrica como um círculo em escorço, né? Um círculo em perspectiva. Precisamente por isso, porque o círculo é uma forma mais simples. Né? Então, ela lá é um raio contínuo, né? É um único centro, a partir desse centro a gente tem um único raio, a gente tem uma única linha simples e tal, de acordo com o Candice, que é a forma mais simples e calma de todas, etc. E aqui, então, observando essa deformação, né, a gente pode perceber uma tridimensionalidade aí. No entanto, né, se a gente observar um círculo, com alguma dificuldade, nós imaginaríamos que isso seria uma elipse em escorço. Poderia ser. Né? Se a gente pegar aí uma elipse, um objeto elíptico, colocá-lo numa posição, assim, muito precisa, vai parecer um círculo para a gente. Essas ilusões de ótica que às vezes a galera faz, né? Que pinta lá uma imagem, né? Num espaço e de um ponto específico você enxerga, né? Uma coisa lá, uma cena, e você muda a posição da câmera, a galera muda a posição da câmera e você vê aquelas linhas, né, se colocando no espaço. Então elas brincam um pouco, né, com essa nossa questão da nossa percepção. Mas a gente dificilmente perceberia isso como uma elipse em escorço, porque isso envolveria uma complexidade muito maior na nossa percepção. A gente teria que, além de perceber a tridimensionalidade, a gente teria que perceber um elemento muito mais complexo, que envolve centros diferentes, raios diferentes. Então, vamos entender assim: podemos considerar o escorço quando um padrão for percebido como desvio de outro estruturalmente mais simples. Tá? Em outras palavras, assim, colocando essa explicação. Dificilmente perceberíamos um círculo como o escorço de uma elipse, mas podemos perceber a elipse, né, como o escorço de um círculo. Então, entender que essa deformação, né, seja ela como ela seja feita, é um fator chave, é um fator importante aí nessa percepção da profundidade, da gente identificar que existe uma profundidade. Ela diminui essa simplicidade, né, visual daquele elemento e aumenta uma certa tensão desse objeto. Né, precisamente por isso, porque vamos voltar aqui, por exemplo, ela aumenta essa tensão na medida em que a gente tem aqui pontos, centros diferentes, raios diferentes, posições diferentes, né, trânsitos formais diferentes. Então, a gente teria uma tensão maior. E aí, né, precisamente, essa ideia de que a gente tem uma necessidade de simplificar aquilo que a gente está percebendo, né, então transferindo essa configuração, aquilo que a gente está enxergando, para uma terceira dimensão. Isso quer dizer que a nossa percepção ela envolve uma comparação entre aquilo que a gente vê e aquilo que deve ser. Eu estou enxergando uma coisa numa determinada posição e eu estou enxergando isso, mas deve ser aquilo outro, parece uma garrafa para mim, na verdade. Esse objeto deformado, ele é visto como essa distorção de uma outra coisa. Quando eu olho lá o Mantenha, lá o Jesus do Mantenha, eu reconheço como uma pessoa deitada numa cama e não como uma pessoa pequenininha. Né? Precisamente por isso, porque a gente reconhece que existe aí essa distorção. E aí, né, indo um pouquinho já para essa ideia da convergência, mas a gente não vai falar muito sobre isso, né, mas só para entender um pouco essa lógica, essas linhas, a gente vê convergência em linhas que são de fato paralelas. Né? Se eu pego lá, me coloco de pé no meio do trilho de trem, eu vou ver uma convergência numa coisa que é paralela, que ela não se encosta. Né? Então, essas linhas convergentes, elas organizam uma profundidade na minha percepção, enquanto que as linhas paralelas, elas preservam elementos que são objetivos, ela é mais objetiva, ela não envolve, né, essa visão subjetiva, essa visão, né, de um indivíduo, né, como a perspectiva coloca. Essas linhas paralelas, ela é mais objetiva. A gente não pressupõe um ponto fixo para o observador. A gente vai entender que esse observador ele está da mesma distância a qualquer ponto dessa imagem.
A gente vai falar isso mais tarde, né, melhor na aula seguinte, quando a gente vai falar de perspectiva paralela, mas entender que a gente não tem esse ponto fixo, como lá, aquele lá, o cara na crucificação, aquele pontinho que a gente põe lá, o cara enxergando, etc. Não tem essa convergência. O observador ele está à mesma distância de qualquer ponto da imagem. Né? Só aqui a gente tem um cubo, né, objetivamente, entendendo essa ideia de que é um cubo, de que são paralelos e tal, né, mas a gente enxerga um pouco mais essa ideia da convergência. Não vamos entrar muito por aí, né, é só para entender que essa forma pictórica, né, concluindo essa ideia aqui em princípio, que essa forma pictórica ela não se desenvolve a partir dessa imitação fiel da natureza, mas sim a partir daquilo que o meio se dá, né, o que é esse meio, o que é a finalidade dessa imagem, o que essa imagem contém em si, né, que fez com que essas pessoas a produzissem. É o que leva a esse tipo de definição. Então, entender que a deformação é esse recurso, né, pelo qual a gente vai apresentar profundidade no plano, né, o principal recurso é essa deformação, e essa obliquidade, simplesmente, né, ou a pura obliquidade, é essa deformação mais elementar, né, que a gente vai entender, que a gente vai ter nessa percepção da profundidade. E tem esse exemplo aqui, deixa eu tirar minha garrafinha para lá, é um livro, ele aqui, acho que tem nessa imagem aqui, uma encadernação, né, uma edição desse Cesare Cesariano, de 1521, de um livro do Vitrúvio, né, que era um romano antigo, aquele cara que tinha feito lá o tal homem vitruviano, né, que era aquela proporção humana que o Da Vinci coloca lá, aquele homem lá dentro do quadradinho do círculo, lá, etc. Ele estava precisamente fazendo um estudo, né, desse homem de Vitrúvio, né, ou por isso o nome, né, homem vitruviano, né, que era um cara que tinha feito, escrito na antiguidade uma série de tratados, né, sobre arquitetura, sobre proporções, etc. E esse é um livro que é uma edição, né, vamos dizer assim, a posteriori, bem a posteriori, né, porque esse, o Vitrúvio era um romano antigo, né, lá da Roma Antiga, e essa galera aqui é do Renascimento, a gente tem toda a Idade Média aí. Mas o que ele tem aqui? Esse livro, então, ele está explicando lá, é um livro encadernado, né, ele está explicando, mostrando lá determinados elementos arquitetônicos. E o que ele coloca aqui? Muito peculiar. Né? Ele vai lá, coloca, vamos pegar uma aqui, né? O que é? Fórum e o costume dos gregos, um fórum romano, lá um fórum qualquer, precisamente aqui então, né, que ele está colocando o desenho do fórum. Então ele coloca aqui a lateral do fórum, né, uma lateral do fórum, né, etc. Aqui tem a planta dele, e ele provoca então, né, faz essa obliquidade aqui, né, para identificar então, né, faz uma perspectiva, né, cria essa obliquidade, né, para mostrar para a gente uma dessas laterais do fórum. A mesma coisa aqui. Tem até umas pessoinhas ali, a galerinha ali, fazendo compra, sei lá o quê. Né? Uma galera lá em cima também. Né? E galera não, lá era estátua, né? Não era galera. Quem sabe, né? Podia ser uma galera. A gente nunca sabe. Esse outro caso aqui é mais preciso, eu não consegui encontrar a imagem do livro em si, mas ela tem essa reprodução, né, lá do livro do Arheim, né, e percebam como ele coloca esse mesmo prédio, esse mesmo edifício, e vamos ver como ele faz essa perspectiva, que ele coloca aqui uma das laterais, e ele coloca os outros dois lados, que de acordo com aquela nossa lógica lá, de uma perspectiva com um ponto de fuga, teria uma convergência. Aqui no caso não tem uma convergência, ela tem uma divergência, porque a gente enxerga um dos lados e depois ele coloca os outros dois lados, como se ele tivesse feito um corte lá atrás e aberto assim, né, e descascado esse fórum, permitindo a gente enxergar essas duas, né, não só uma lateral, né, mas outras duas ainda ao mesmo tempo. Né, ou seja, essa imagem ela tem a finalidade de explicar alguma coisa, né, de demonstrar alguma coisa, e é esse o ponto que a gente coloca aqui. Né, que essa ilustração que a gente tem aí, ela satisfaz esse propósito específico que é, né, a necessidade dessa imagem, que é ilustrar esse prédio. Né, então, a planta e o texto confirmam que ele é cúbico. A gente sabe que é um prédio cúbico, que ele tem ali um determinado formato. E essa perspectiva, vamos colocar assim, divergente, ela mostra muito mais o prédio
do que se essa vista frontal fosse desenhada numa perspectiva convergente, nessa perspectiva com um ponto de fuga. Então, vamos entender que essa perspectiva, essa deformação, essa obliquidade, ela foi utilizada com finalidades bastante específicas. Naquele caso ali, exemplificar aquele edifício. Essa aqui eu também não encontrei a referência dela, mas é um manuscrito medieval. Então, vejam também como a gente tem muito dessas imagenzinhas medievais aqui, essas imagens que se abrem, assim, né? A gente encontra muito essa tradição de mostrar mais os edifícios, né? Como a gente vê aqui, esse aqui não sei qual que é, não lembro exatamente qual que é o... Tem até um carinha aqui, né? Tem um anjo. A prefiguração de cada um deles, que eu não lembro mais. O atributo de cada um, né, dos evangelistas. Então, vamos ver também que quando a arte ocidental ela se livrou dessa obrigação da perspectiva realista, que era acadêmica, essencialmente, ela começou a usar esse mesmo tipo de recurso também. E a gente vai encontrar aqui, por exemplo, nessas obras desses artistas cubistas, uma decomposição dessa própria ideia da perspectiva. Nesse aqui fica ainda mais evidente. Né? Percebam como a gente tem essas linhas, né? Essas duas laterais aqui da mesa, como elas são uma perspectiva divergente, ou seja, elas não têm a finalidade de representar, elas têm a finalidade de ser uma imagem de produzir. Uma imagem não tem mais aquela obrigação, né, de representar, fazer o estudo da perspectiva, para colocar a imagem ali certinho e tal. Então, essa é uma liberação do academicismo. Né? A gente, então, a arte ela encontra novamente essa liberdade, né, na forma de usar a representação espacial. Eu trouxe aqui também algumas outras imagens que eu acho, né, que são antigas e antes assim, do desenvolvimento da perspectiva convergente, né, com ponto de fuga. E é um livro magnífico, seria muito contente um dia tê-lo em minhas mãos, um dos exemplares, é o Liber Chronicarum, não, mas é traduzido para a gente como Crônicas de Nuremberg. É um livro que tem, né, uma série de imagens, entre elas imagens de cidades. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a cidade de Mônaco, como a gente vê. Então, a gente vê como a gente encontra toda a perspectivazinha ali, toda essa obliquidade nesses edifícios, na organização, composição dos telhadinhos, das torres, né, dos muros, né, das torres da igreja, como que tudo isso, né, se organiza aqui, todo esse espaço se organiza na cidade. Tá? Então, por meio do uso dessa obliquidade. Aqui é a mesma coisa, né? Essa outra aqui eu acho que é a Basileia, isto é uma cidade na Suíça. Aqui, né? Vejam aqui, até a gente vê que ele fez até uma convergênciazinha aqui nesse telhado aqui da igreja, né? Mas aqui ele não é convergente, aqui as duas linhas elas estão paralelas. Mas aqui, de qualquer maneira, né, a gente identifica essa obliquidade na organização do espaço, né? A gente então enxerga as torres, né, com que os telhadinhos se compõem ali, né, inclinadinhos um em relação aos outros, né? Todo esse espaço se constitui a partir dessa obliquidade, né? Obliquidade aqui com relação à ponte, não é a mesma coisa aqui as torres, certo? E aqui essa imagem também, né, eu acho que ela é muito peculiar, assim, muito interessante também, que organiza muito essa questão da representação do espaço, essa que vai ficar aqui à direita, que é a alegoria do bom e do mau governo dos Lorenzetti, né, do final do século XIV ainda. É um salão enorme, né, que tem esse salão aqui. Ele tem, né, de um dos lados aqui, essa é a alegoria do bom governo, né, tem ali o rei, a rainha, quase, né, como seria um bom governo, aqui é uma representação da cidade, a gente já vai ver, né, isso aqui é uma representação da cidade, né, aqui tem a parte da cidade, aqui tem a parte do campo, né, se o cara fizesse um bom governo, ia ficar assim. E aí, desse outro lado aqui, a gente tem a alegoria do mau governo, né, que a gente não vai falar sobre ela, quem tiver curiosidade, digita lá no Google, alegoria do bom e do mau governo, Lorenzetti, e dá uma olhada nessas imagens que elas são bem divertidas. Aí mostra a cidadezinha quando ela está ruim, né, a galera se ferrando dentro da cidade, etc. E essa aqui particularmente, então, né, tem aqui o monarca ali, etc. Tem uma série de virtudes, né, essas figuras que estão em volta, tanto do rei como da rainha, são virtudes, né, blá, 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 é uma imagem fundamentalmente medieval, né, mas
particularmente aqui, pegando a parte da cidade, quando ele representa a cidade, a gente vai enxergar, então, essa obliquidade na construção dos espaços, na forma, né, na maneira de representar a profundidade, organizar essas figuras, né, esses elementos aqui em profundidade, que podem usar até, eventualmente, convergência ou não, né, mas é muito engraçado, a gente vê que a galerinha está felizinha e tal. Depois, quem tiver curiosidade, a galera dando mão dada, brincando ali de roda, tocando música, a moçada trabalhando ali, etc., né, ali nos seus ofícios, né, exercendo as suas atividades dentro da cidade. E para o lado de lá do muro tem a parte do campo também, que está tudo legal, tudo bacana. Né, e é legal comparar as duas ali, o mau e o bom governo. Fica aí de provocação aí para quem quiser dar matar a curiosidade de saber como são essas imagens. Acho que, em princípio, essa nossa, exatamente, são esses os textos com os quais eu trabalhei, né, para montar essa aula. Eu vou encerrar, então, essa nossa gravação por aqui.